Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? Gente, deixa eu encaminhar essa live aqui pra geral, porque hoje o assunto vai ser muito babado, tá? Então, simbora passar mais uma manhã comigo. Deixa eu mandar aqui. Bom dia. Bom dia. Pra quem tá entrando, bom dia. Gente, tá escuro aqui. Resolvi fazer a nossa live aqui mesmo, porque eu tenho uma colinha aqui, porque o assunto que a gente vai falar hoje é bem legal. Prometo não tomar o tempo de vocês, porque hoje, né, é um dia cheio. Quarta-feira é sempre um dia cheio por aqui, né? É dia de repasse, é dia de pagamento, é dia de espalhar muitas delícias, enfim. Mas estava com saudade da nossa quarta intencional e falei, por que não, né? Por que não voltarmos com a nossa quarta intencional em grande estilo nesse mês de setembro? Então, fique por aqui. Hoje nós vamos falar sobre metas. Então, metas práticas, fáceis, que você vai sair daqui com as suas metas anotadas aí no seu bloco de notas, tá bom? Então, meu muito bom dia para você que está entrando. Então, se você ainda não estabeleceu as suas metas para esse mês de setembro, esse lugar aqui é o seu lugar. Na verdade, essa live aqui é o seu lugar, tá? Encaminhe essa live para o seu amiguinho, para sua amiguinha empreendedora, empresária, enfim, para aquela pessoa que não sabe como estabelecer metas, não sabe diferenciar o que é metas de objetivos. Você sabe qual que é a diferença, né, de metas para objetivos? Porque todo mundo tem um sonho, todo mundo tem, né, um objetivo de vida, mas eu quero saber se vocês sabem qual que é a diferença. Então, encaminha essa live aí para sua amiguinha e vamos para nossa quarta intencional, porque hoje bem rápida, tá? Porque eu não quero tomar o tempo de vocês, mas é um assunto super legal e super relevante, né, para o nosso meio. Então, deixa eu só encaminhar aqui a live para geral. Você faça o mesmo aí também, pra gente compartilhar tudo que a gente vem aplicando, tudo que a gente sabe, para somar. Lembra do nosso crescer e contribuir? Então, já sabe que toda quarta intencional eu sempre vou pedir para você pegar um caderno, um bloco de notas, um post-it que seja, eu tô aqui com o meu, para anotar, escrever, né, os insights, os conhecimentos, porque a nossa mente é ótima, né? A gente acha que vai lembrar, mas não vai lembrar. Então, pega aí a sua caneta, o seu caderninho, pega também o seu café, tá? Tô aqui com o meu café, a sua água. Deixa eu até já tomar o meu café pra gente começar. Primeiramente, eu quero saber de vocês quem já fez as suas metas pro mês de setembro, quem já estabeleceu as metas pro mês de setembro. Eu confesso que eu demorei um pouquinho, porque como a semana passada, né, tava em evento, então eu sempre gosto de, antes de terminar o mês, já começar a planejar o mês seguinte. Então esse foi um pouquinho, sofri um delay aí, terminei ontem minhas metas de setembro, mas eu quero saber se você já estabeleceu as suas metas pro mês de setembro, né? Porque se a gente não estabelece, né, um objetivo, um alvo que a gente quer, né, para esse mês, tanto faz o que a gente vai fazer durante os dias, durante as semanas, a gente vai terminar o mês tudo igual. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar, a gente não sabe exatamente o que a gente quer alcançar nesse mês de setembro. Então, por isso que metas, né, você estabelecer as suas metas aí é essencial. E para você, né, que não sabe o que é meta, né? Meta não é só simplesmente um objetivo, né? Meta é um plano de ação com ação, prazo definido. Então, qual que é a diferença, né? O objetivo é aquilo que você sonha alcançar, aquilo que você almeja, né? Deseja. Um exemplo bem claro aqui, trazendo a nossa realidade. A gente quer ser a maior e melhor tapiocaria do país. Isso é um objetivo, tá? E como que a gente vai quebrar isso em metas? Então, a meta
A gente tem que ter um plano de ação, a gente tem que ter um número, a gente tem que ter um processo, né, para alcançar esse objetivo. Então, para a gente ser a maior e melhor, a gente tem que ter metas, que a gente possa estabelecer ali um plano de ação para alcançar. Conseguiram pegar aí a diferença? Gente, só aproveitando, aqui é um espaço que você vai fazer a live junto comigo, tá? Então comentem, mandem seus comentários, sua dúvida, fala o que você acha, o que você quer saber sobre metas e objetivos. A gente está aqui para contribuir, para somar com a sua vida, tá bom? Então, já sabe o que é meta, né? É um alvo ali, né? Um objetivo definido, com prazo, né? Com uma data, né? Para alcançar e um plano de ação, tá? Diferente do seu objetivo ou do seu sonho, porque se a gente tem um objetivo de uma casa, né, de um carro novo, ou ser a maior e melhor, isso é um objetivo big, né, o sonho, big dream. Mas a meta, ela vai te dar esse pontapé, vai te fazer chegar no seu objetivo final. Por isso que ela precisa de prazo, ela precisa de um plano de ação e ela precisa de uma data marcada, né? Para você poder chegar no seu objetivo final, você vai precisar ter essa meta aí bem detalhada, certo? Adailson. Bom dia para você também. Tá sumida, hein? Bom dia. Então, vamos lá. Então, meta é um objetivo com alvo final e o objetivo é o sonho que você tanto almeja alcançar. Então, exemplo, eu quero vender mais. Beleza, esse é o objetivo, certo? O que seria a sua meta? Você determinar um número exato ali com um plano de ação e com um prazo. Então, se a gente deseja vender mais, beleza, ok, de quanto a mais você quer vender? Então, eu falei pra vocês que a gente tinha colocado uma meta de 2.500 tapiocas esse mês de setembro. Então, isso é uma meta. O objetivo é vender mais, mas a meta é ter um número exato. E como que a gente faz, né, pra alcançar essa meta? A gente vai ter que quebrar ela por dias que a gente atende, pelos dias, pelas semanas, pelos dias. Conseguiu aí diferenciar? Tá claro? Quero vocês falando comigo. Então mesmo, minha amiga, sumido mais muito trabalho atrás. Que bom que é trabalho, né? Sumir só em forma de trabalho. Perfeito? Me fala, já fez as suas metas aí pro mês de setembro? Dailson. Dailson tinha uma tapiocaria, não sei se ainda tem no Nordeste, confirma pra mim. E se falava bastante. Então eu trouxe aqui, né, a clareza, né, da diferença entre objetivos e metas. E agora a gente vai precisar ter um passo a passo para a gente estabelecer as nossas metas. Então, gente, hoje a live é exatamente prática, fácil, para você estabelecer suas metas para o mês de setembro, ok? Combinado? Então, se agora a gente já sabe o que é meta, né, a gente já tem um objetivo e a gente já sabe quais são os nossos objetivos, agora a gente vai criar as nossas metas para alcançar aquele objetivo. Primeiro de tudo você vai ter que definir o que você quer. Estão anotando, gente? Aí eu sou da anotação. Você vai definir o que você quer. Então, o que eu quero para o mês de setembro, né? Eu quero vender mais, tá, beleza, eu vou transformar esse número. Eu quero mais pedidos, eu quero terminar um livro, eu quero terminar um curso, tá bom? Você vai estabelecer aí metas. Então, um exemplo claro, né? Eu deixei uma meta pública que é do cuidado físico, né? De atividade física no início desse ano, que eu tinha estabelecido ali. Eu quero treinar mais, né? Cuidar mais do meu físico em 2025. Isso era o meu objetivo, tá? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma meta. Então, coloquei uma meta de 250 dias fazendo alguma atividade física, cuidando do corpo. E deixei isso público. E vocês vêm acompanhando aí. E a gente, né, vem cumprindo aí com esse plano de ação. Então, determinei, a meta o objetivo era cuidar mais do físico, né? Melhorar a saúde física. A meta foi estabelecida, que é 250 dias de atividade física em 2025. E aí, como que a gente faz para quebrar esses 250 dias, né? Então, eu sabia exatamente que durante o mês, todos os dias da semana, praticamente, eu teria que estar fazendo alguma atividade física. Então, a gente tem um número grande e a gente vai separar eles por etapa para conquistar esse objetivo. Então, todos os dias da semana,
A gente tem que estar fazendo atividade física. A mesma coisa é pro seu negócio, para sua empresa. Então, o que você quer, né? Eu quero mais pedidos, eu quero 1.000 pedidos, eu quero 5.000 pedidos. Beleza? No mês de setembro. O que você vai fazer? Você vai quebrar, né, esse número pelos dias que você atende, pelas semanas, né, que a gente vai ter em setembro. Então, exemplo, a gente tem 30 dias, se eu não me engano, em setembro, né? O 30 ou 31? Sempre me confundo. 30 dias. Porém, eu sei que de atendimento, né, a loja aberta, a gente vai ter 26 dias. Então, o meu número lá de 2.500 tapiocas vendidas, dividido, né, por esses dias de atendimento, eu sei exatamente quanto que eu preciso vender por dia para alcançar essa meta. Tá claro? Então, é isso. Você vai definir o que você quer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é colocar um prazo. Você vai determinar um prazo. Se é para esse mês de setembro, então até 30 de setembro. Se é para os próximos meses, até dezembro, você vai estabelecer um prazo para essa meta. Ok? Tá claro? Espero que sim. Tenho sim. Continuo com ela. Muito trabalho por aqui e conquista através dela. Que bom. Feliz demais. Parabéns aí pelo seu negócio, parabéns aí pelas suas conquistas, é isso mesmo. A gente, quando tem um sonho, a gente tem que correr atrás, é isso que a gente está falando, né? De metas, objetivos, só que a gente tem que criar um plano de ação. Vamos lá. Uma das minhas metas de 2025 foi conquistar a minha moto e em março eu conquistei ela, graças a Deus. Para quem fazia entregas de bicicleta, agora mudou tudo, graças a Deus. Aumentou muito mais pedido. Que bom, que bênção. Parabéns aí, amigo. Na verdade, era seu objetivo, né? A meta você queria era... o objetivo era a moto e você criou ali várias metas para conquistá-la, né? Quanto você tinha que vender mais, quanto que você tinha que ter de grana em caixa para conquistar esse objetivo. Parabéns, tá? Pela conquista. Macarrão. É o Robert. Bom dia! Para macarrão, grill, perus. Então, primeiro, você vai definir o que você quer. Segundo, você vai colocar um prazo de ação. E o terceiro, você vai ser realista, tá, gente, com essa meta. Não adianta eu ter colocado 10.000 tapiocas vendidas no mês de setembro, sendo que eu tenho poucas pessoas, o espaço é pequeno, o número de vendas todos os dias é pequeno. E se eu abrisse todos os dias 24 horas, não seria tão possível por falta de mão de obra, por falta daquele ciclo mesmo operacional. Não ter tanto motoboy para entregar, não ter essa logística e um espaço tão grande para suportar uma venda de 10.000 tapiocas em setembro, que seria ali quase 500 tapiocas por dia, né? Então, tem que ser realista. Lembrando que essa meta, você tem que conseguir ela, para ela te dar mais fôlego, te dar ânimo ali para você prosseguir para as próximas. Então, definir o que você quer, estabelecer um prazo, você vai ser realista e você vai quebrar essas metas em partes. Então, se eu tenho uma meta de venda de 5.000 pedidos no mês de setembro, de 2.500 tapiocas no mês de setembro, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa meta pelos dias que eu vou atender. Tá claro? Então, isso é ser realista, tá? Você não vai botar um número aleatório sem saber para onde vai chegar e você não conquistar e se frustrar. Isso também é um problema. Então, você já sabe o que você quer, você vai ser realista, você vai quebrar essas metas. Então, eu sei exatamente quanto que eu preciso vender de tapiocas por dia. A gente precisa vender mais de 100 tapiocas todos os dias, tá? Então, olha aí para o seu negócio, olha para o que você faz hoje. A gente está dando exemplo aqui da tapioca, mas você pode olhar para o que você está fazendo. O Robert que entrou, sei lá, marmitas vendidas, número de pedidos. Então, tudo isso são formas de você estabelecer metas e alcançar o seu objetivo final. Lembrando que toda meta, ela tem que te levar ao seu objetivo final, tá? Eu não vou criar metas para o contrário do que eu quero, né? Então, exemplo, meu sonho é ser a maior e melhor tapiocaria do país. Então, as minhas metas, as minhas micrometas, ela tem que me levar para esse lugar, tá? Para onde eu quero alcançar. Usar o exemplo aqui da Dailson que comprou uma moto. Digamos que a gente quer comprar um carro novo. Então, eu preciso saber quanto custa esse carro, tá? E eu preciso saber o prazo, né? Estabelecer um prazo. Eu preciso comprar esse carro até, sei lá, mês de setembro, tá? Vamos dar esse exemplo. No mês de setembro, hoje é dia 3. Então, se eu sei que o carro custa, eu tô dando um número aleatório, não sei, tá? 50 mil reais,
e eu quero comprá-lo dia 30 de setembro, eu preciso saber exatamente quanto eu preciso ter em caixa todos os dias para chegar no dia 30 de setembro, conseguir comprar o meu carro, à vista que seja, com 50 mil reais. Tá claro, gente? Eu tô trazendo bem clareza aqui pra gente saber exatamente como estabelecer as nossas metas. Então, não é só, o objetivo final é o carro, mas a meta vai ser o quê? Todos os dias eu preciso ter X valor em caixa. A meta vai ser o quê? Toda semana eu preciso vender X reais. Tá bom? Então, a gente vai quebrar. E o quinto passo é você vai monitorar essas metas. Então, se você estabeleceu o número de pedidos para ser vendido, né? Para ser feito em setembro, o que você vai fazer? Você quebrou eles, né, por semanas. Então, para eu fazer 5 mil pedidos no mês de setembro, eu tenho que fazer X pedidos toda semana. Ou todos os dias. E aí, o que a gente vai fazer? Monitorar. Exatamente. Através de planilhas, através de análise, através de anotações. Não sei qual que é o seu... a sua forma, né, de controlar e conferir, né, o seu negócio, a sua empresa, se é através de sistema, se é através do próprio portal do parceiro. Você vai ter que monitorar essas metas. Então, essa semana você conquistou essa meta? Ok, checkzinho, batemos a meta. Então, mas vamos para a próxima semana. Tudo isso vai ser monitorado. Tá claro? Tem que ser monitorado. Não alcançou? Beleza, vamos para a próxima semana. O que a gente pode fazer para alcançar essas metas, tá? Lembrando que ela é realista, certo? Todo mundo já sabe que a meta ela precisa ser realista. Deixa eu ver aqui. O prazo que eu tinha colocado para conquistar minha moto foi até o final do ano, mas antes mesmo que você. Parabéns aí pela conquista. Muito bom, é isso mesmo. Conquistou uma meta, a gente vai partir para a próxima. Exatamente. Então, para o mês de setembro, o que você pode fazer? Você pode fazer várias metas, estabelecer várias metas no âmbito profissional, para sua empresa, no âmbito pessoal. Dei exemplos aqui, mas você pode levar para todas as áreas da sua vida. Então, eu quero conquistar novos clientes. Isso também pode ser uma meta. Quero alcançar, quero ter mais clientes, mais leads na minha lista ali de base de clientes. Ok. Quero mês de setembro comemorar o aniversário da empresa. Isso é uma meta. E aí depois você vai quebrar como você vai fazer para alcançar essa meta. Tá bom? E aí, um exemplo claro que eu já dei, né? Que era, sei lá, 1.000 tapiocas por mês, por semana. Quantas tapiocas eu preciso vender por dia? Quanto eu preciso vender? Você vai sempre quebrando as suas metas. Então, saindo do âmbito profissional, né? Exemplo, eu quero terminar o meu livro, né? Tem um livro ali, eu quero terminar a leitura de um livro. Então, quantas páginas eu tenho que ler todos os dias, né? Para chegar ao final do mês eu ter terminado esse livro. Então, tudo isso são formas de você monitorar e controlar aí as suas metas. Tá claro? Gente, está contribuindo? Todo mundo já sabe agora como estabelecer metas e o que fazer para conquistar essas metas? Deixa eu terminar meu café aqui antes que ele esfrie de vez. Só me falem, só tem o Adailson falando, por favor, podem comentar, tá? Então, a gente já falou aqui a diferença de metas para objetivos, a gente já deu aqui um passo a passo, né, de como você estabelecer aí essas suas metas, a gente trouxe exemplos claros aqui de como você faz para estabelecer, porque não adianta nada você ter um sonho, ter números bonitos e você não colocar um plano de ação para conquistar suas metas. Não vai adiantar nada se você anotar, chegar ao final do mês e você não ter conquistado essas metas. Então, por isso que a gente precisa ter clareza, por isso que a gente precisa ter esse plano de ação para a gente conquistar o que a gente tanto almeja, certo? E aí, por que muita gente, né, desiste, né? Porque estabelece uma meta irreal, sonha com algo absurdo, algo grande e não faz um plano de ação, né? Não coloca em prática, porque a meta é isso, você vai determinar um prazo, você vai colocar um plano de ação para conquistar o que você tanto almeja. Provavelmente
você ou você conhece alguém que já começou o mês ou o ano, esse mês eu vou vender, exemplo, 10 mil reais, certo? Chega no final do mês e não conseguiu, e não alcançou esse objetivo. Por quê? Porque não fez exatamente esse passo a passo aqui que a gente está entregando aqui para vocês, porque não trouxe clareza sobre essas metas, não trouxe ali um número de fato, né? Porque tem esse objetivo de ser alcançado, mas eu preciso colocar um plano de ação, eu preciso colocar um prazo e eu preciso quebrar esse objetivo, né, cara? Se eu quero fazer 10 mil reais em setembro, quanto que eu preciso vender todos os dias? Tá claro? Mas que aí de como que eu faço para alcançar? Exemplo, se a gente está falando aqui de vendas, né? Se o nosso objetivo é sempre vender mais, e a gente sempre fala, né, que a venda é consequência. Se o nosso objetivo aqui é vender mais, se o seu objetivo é vender mais, você vai estabelecer essa meta. A venda, ela precisa ser palpável, você precisa controlar, você precisa calcular. Então, cara, não é só querer vender mais, você vai estabelecer um número. Desde seja, quero vender 10 mil reais, quero fazer 1000 pedidos, quero vender 2 mil tapiocas. Beleza? Tá, e aí o que eu faço, né? Um plano de ação. Você quebrou essas metas, um plano de ação. Se o objetivo é venda, cara, como que eu vou fazer para alcançar? Eu vou traçar um plano de ação de marketing, mandar uma promoção, lançar produtos novos, eu vou fazer uma ação para essa venda acontecer, eu vou mandar mensagem para o meu cliente, eu vou fazer uma lista de transmissão. Tudo isso pensando na sua meta, tudo isso pensando no seu objetivo final, mas nesse primeiro momento, na sua meta, tá? Se a minha meta esse mês é fazer 1000 pedidos no iFood, mês passado eu fiz, tô dando exemplo, tá? 500 pedidos. Se a minha meta é 1000 pedidos, cara, o que eu preciso fazer esse mês para bater esse número de pedidos? Você vai quebrar esses pedidos por dia. Quantos pedidos eu preciso fazer no dia? E aí, de novo, se a gente está falando aqui de iFood, ou pode ser outra plataforma, tá? 99, pode ser só venda direta, enfim, pode ser pedidos em geral da sua venda. Você vai fazer ações, vai criar ações que vai te gerar mais pedidos, né? Então, lembra que se você conquistou 500 pedidos em agosto, você já sabe chegar nesse número. Você já tem estratégia para esse número. Agora, para você alcançar um número maior, você vai precisar de novas estratégias, né? Porque meta boa não é a maior, né? Meta boa é aquela que te dá clareza, te dá direção e você no final você consegue alcançar. Então, por isso que a gente está trazendo aqui essa clareza para vocês. Tá claro, gente? Tá claro? Super rápido, fácil e aplicável. Que era essa a intenção, né? De trazer aqui simples, direto e aplicável. Então, pegando essas dicas aqui, essas informações que eu trouxe para você, não tem como você terminar o mês de setembro sem ter alcançado as suas metas. Não tem como você começar o mês de setembro sem ter estabelecido metas. Se a gente não sabe para onde vai, né, qualquer lugar serve. Então, trouxe clareza aqui, objetividade, praticidade para você colocar em prática ainda hoje, tá? Quero todo mundo fazendo as metas. E aí, algumas dicas, né, práticas e rápidas para você não desistir, para você ter exatamente, né, essas metas em mãos e você alcançar no final de setembro, tá bom? Todo mundo vai ter um mês de setembro, o melhor mês da sua vida. Mas para isso, você tem que ter clareza e você tem que saber onde você quer chegar. Então, primeiro, você vai definir suas metas. Como? Já falei aqui. E já trouxe aqui como você vai estabelecer essas metas. Você tem um objetivo, você vai trazer isso em metas, em número, que você consiga mensurar, que você consiga controlar, que você consiga monitorar e alcançar também, né? Porque tem que ser realista, tá? Então, você vai anotar as suas metas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá com... deixa eu até olhar aqui. Se eu não me engano, a gente tá com 15 metas para setembro. Mas, assim, várias áreas da vida, tá? Não é só empresa. Então, a gente coloca a meta de faturamento, a gente coloca a meta de lucratividade, porque faturamento é ego, né? O real mesmo é o lucro. A gente coloca metas aqui de ações, a gente coloca metas de pedidos, a gente coloca metas de quantidade de tapiocas, enfim,
Olha para o seu negócio e veja exatamente quais serão as metas que você vai estabelecer, tá bom? Porque não adianta nada você só querer vender, né? Então, tem que te levar para algum lugar, tá? Tem que te fazer sair do ponto A para o ponto B. Você tem que ter um objetivo que vai te fomentar ali todos os dias a você acordar, a fazer o que tem que ser feito, a criar, a montar estratégias, a melhorar desde o seu lado pessoal quanto ao lado profissional, justamente porque você tem um objetivo final, justamente porque você tem uma meta a ser alcançada. Tá claro? Espero que sim. Então, rápido, tá? Você vai escrever suas metas, você vai compartilhar com alguém. Desde, pode ser público, como a gente fez algumas metas, ou com a sua equipe, com o seu time. Você precisa deixar isso claro. Porque não adianta nada eu, Keide, né? Eu falar, olha, eu quero vender 2.500 tapiocas no mês de setembro. E morrer essa aqui pra mim, tá? Morrer essa ideia aqui pra mim. Se eu não compartilhar com o time, se eu não compartilhar com as meninas, elas não saberão. Pra elas tanto faz vender uma tapioca ou duas, porque tanto faz, não sabe pra onde quer chegar. Não. A gente precisa compartilhar com o time, a gente precisa compartilhar e criar, né, plano de ação para que essa meta seja alcançada. E um outro ponto, né, uma dica valiosíssima, tá? Não menos importante, cada meta alcançada, não deixe de comemorar, né? Não deixe de reverberar pro mundo, como a Dailson ali que conquistou a sua moto. Cara, celebre isso, comemore isso, porque isso vai te dar mais ânimo, mais fôlego ali para você ir em busca de outras metas, para você estabelecer outras metas. É muito legal quando a gente chega ao final do mês e a gente olha, caraca, dá um checkzinho assim, olha, meta alcançada, nossa, foi legal, isso aqui a gente conquistou, e aí te dá mais ânimo e você coloca mais metas pro próximo mês, e é dessa forma que a gente vai alcançando, é dessa forma que a gente vai crescendo, é dessa forma que a gente vai avançando pro próximo nível. E quanto a gente menos esperar, a gente conquistou o que a gente tanto queria, né? Foi a Dailson trouxe o exemplo dele aqui, obrigada, amigo, por ter compartilhado. Falou, olha, a meta, o objetivo era até o final do ano, a gente conquistou antes, olha que legal. Ele já colocou outra meta, entendeu? Já tem outro objetivo. Por quê? Porque aquela já foi alcançada. Então, o que a gente faz? A gente para, celebra, comemora, eba, sabe? Do nosso jeito, cada um do seu jeito de comemorar e parte pro próximo, né? E aí já te dá um ânimo para a próxima conquista. E aí, quando menos esperar, a gente conquistou mais outro objetivo, a gente conquistou mais outra meta. Por quê? Porque a gente trouxe clareza, porque a gente trouxe ali um plano de ação e a gente colocou em prática, né, para alcançar. Então, isso que é legal, tá bom? Então, não deixe de escrever, estabelecer, compartilhar com quem realmente importa, né? E comemorar também quando essa meta for alcançada. Beleza? Gente, vocês estão muito quietinhos. Ó, Júlia. Também trabalho com tapiocas. Mandem aí os comentários de vocês. Qual é a meta de vocês? Compartilhe, gente. Qual é a meta? Eu tô compartilhando aqui minhas metas com vocês. Também trabalho com tapiocas aqui na minha cidade. Parabéns. Parabéns, contem comigo. Esse perfil aqui existe para contribuir, né, para a gente compartilhar o que a gente vem aplicando aqui na Tapioca Reis, que vem dando certo. Quando eu falo, não é só a venda de tapiocas, né, tem todo um porquê, tem toda uma história, tem todo um motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz. Então, continue por aqui, conte comigo. Lembrando também que a gente tem a nossa comunidade lá, onde eu compartilho as novidades e as atualizações do iFood, que por falar em iFood tem muita atualização aí, muita coisa legal acontecendo. Então, entra na nossa comunidade. A gente tem e-books também para quem trabalha com tapiocas. Tem um e-book bem legal dos recheios que a gente usa aqui na Tapioca Reis, da receita do nosso molho também, que é sucesso. Então, para quem trabalha com tapiocas, não deixe de adquirir nosso e-book. E também tem a mentoria, né, para quem deseja ter o meu olhar mais de perto, ter essas informações um pouco mais de perto e um pouco mais palpável, até crescer aí juntos. Tem a nossa mentoria também, link na bio, tá? Lá a gente ajuda você a montar suas metas, a gente cria plano de ação juntos para você tirar a sua meta do papel. Então, nada como o ambiente certo, nada como estar com as pessoas certas para você conquistar os seus objetivos finais. Então, conte comigo. Gente, eu tô esperando aí vocês
contar aí, compartilhar aí uma meta comigo, pra gente criar um plano de ação. Que legal. Vocês dão um show. Conteúdo de aqui ajuda geral. Obrigada. É isso aí. Aqui é o nosso valor, né? Crescer e contribuir. À medida que a gente cresce, a gente vem contribuindo. E à medida que a gente contribui, a gente cresce da mesma proporção. Isso é bem legal, né? Isso que é legal. Magrão, manda aí pra gente qual é a sua meta para o mês de setembro. Compartilha aí com a gente. Meu café gelou, gente. Gelou. Shalom, tapiocaria, bom dia. Bom dia. Ninguém quer compartilhar aqui a meta, né? Dei um conteúdo riquíssimo aqui. Resumindo, ninguém fez as metas ainda para setembro? Então, esse é o momento, hein? Pega essa live, pega tudo que a gente falou aqui e vai fazendo a anotação. E vai anotando, tá? Anotem. Cheguei atrasada. Volta e assiste, porque foi muito rico. Eu trouxe aqui a diferença de objetivo para metas, o que é meta. Trouxe praticidade aqui, clareza do que é uma coisa, do que é outra. Exemplos claros e um verdadeiro passo a passo, tá? Para você estabelecer suas metas aí para o mês de setembro, que tá só começando. Hoje é dia 3. E o tempo tá voando. Então, se a gente não estabelece essas metas, se a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, a gente vai acabar 2025 estacionado, parado no mesmo lugar. Minha meta é bater a meta. Muito bom. Qual é a sua meta, minha linda? Compartilha aí com a gente. Qual que é a meta? Qual que é a sua meta? Lembrando que meta é algo palpável, né? Um plano de ação que você vai colocar em prática para conquistar o seu objetivo. Compartilha aí. Porque meta não é nenhum número bonito, nenhum... como é que fala? Nenhum desejo, né? É um alvo que você define ali com plano de ação e com prazo. Meta é bater a meta. A nossa também. A nossa meta aqui é bater a meta. Então, é isso. Vamos... Como eu falei, né, que seria super rápida a nossa live hoje. Então, vamos lá. Vou passar algumas atividades para casa, tá? Gente, a melhor meta é procrastinar menos. Isso é um objetivo, né? E aí, como que a gente procrastina menos, né? Tendo clareza das nossas metas, tendo objetividade, né? Sabendo onde a gente quer chegar, né? Sabendo quanto que a gente quer fazer. Então, isso é legal. Por isso que meta é tão importante, gente. Não é balela, tá? Isso é muito importante. Você ter noção, você saber exatamente onde você quer chegar e o que você quer para sua vida, tá? Quem tá no CLT, que não tem que ter meta? Tem que ter meta, sim. Eu quero alcançar o cargo X. Eu quero ser promovida. O que eu vou fazer para conseguir? Então, esse é o objetivo. Você vai quebrar em metas, sei lá. Vou fazer cursos, vou me especializar, vou demonstrar interesse, vou pegar novas atividades, sabe? Sempre tem como você conquistar o seu objetivo, mas você precisa quebrar isso em micrometas, né? Ou metas. Então, vamos lá? Primeiro, o que você vai fazer para o mês de setembro, tá? Você vai definir as suas metas para o mês de setembro. Lembrando que é algo palpável, não é o objetivo. Cara, objetivo, vender mais. Isso é um objetivo. A meta é quanto? Você precisa saber o número, você precisa saber um plano de ação que você vai fazer para alcançar essa meta. Então, você vai definir, né, para este mês, quais serão as suas metas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 metas, que seja. Vender mais não é meta, lembra? Espero que vocês tenham entendido esse conceito aqui de meta e objetivo. Então, vender mais é só o seu objetivo final. A sua meta é número, né? Que você consiga mensurar, que você consiga monitorar. Você vai estabelecer números. Quanto você quer vender mais? Quero vender 5 mil reais, quero vender 10 mil reais, quero vender 50 mil reais, que seja. Isso tem que ser quebrado em números, que você consiga controlar e colocar um plano de ação para isso. Então, você vai definir sua meta. Você vai colocar um prazo de ação. O segundo ponto é um prazo, tá? Então, se é para o mês de setembro,
Então, o prazo é setembro. Até 30 de setembro, quero alcançar isso aqui, esse número. Tá bom? 3, o que você vai fazer? Você vai criar um plano de ação. 3 ações práticas para conquistar aquela meta. A gente focou muito aqui em vender mais, né? Então, vamos lá. Se eu quero vender 1.000 tapiocas no mês de setembro, eu já tenho uma meta definida. Lembra? Passo a passo, a atividade é essa. Meta. O prazo eu quero até o dia 30 de setembro. Você vai estabelecer a data. E o terceiro passo é criar plano de ação para isso. O que eu vou fazer para vender mais? Se eu tenho uma meta que é 1.000 tapiocas no mês de setembro, eu tenho que quebrar esse número por dia. Então, por dia, quanto eu preciso vender, você já vai saber. Se você atende os 30 dias, se você vai atender os 30 dias, você vai saber o número exato. Se você atende menos, você vai dividir isso pelos números. E você vai ter ali o número exato de quanto você precisa vender por dia. Tá, Kate, eu vou precisar vender 50 tapiocas todos os dias. Como que eu vou fazer? Criar 3 planos de ação. Se é ação de marketing, se é divulgar nas redes sociais, se é mandar lista de transmissão, se é criar um cupom específico para esse mês de setembro para você trazer mais vendas, se é você entrar em uma nova plataforma de delivery para alcançar outros clientes, se é profissionalizar o seu negócio, se é... Não importa qual é o seu plano de ação, mas você vai ter que ter esse plano de ação para conquistar a sua meta, para alcançar a sua meta em setembro e, consequentemente, chegar no seu objetivo final, que seria vender mais. Tá claro? Claro? Eu acho que eu saí metralhando, né? Falando. Gente, fica claro na cabeça de vocês que meta sem um plano de ação é só vontade, tá? Um objetivo sem meta é só um sonho. Tá claro? Vou até repetir, que fica uma frase de impacto. Meta sem um plano de ação é só vontade. Tá claro isso pra vocês? Não adianta eu ter um objetivo, eu tenho uma meta, se eu não coloco um plano de ação, se eu não tenho um plano de ação para alcançar isso, tá? Porque senão vai ficar só vontade. Então, um objetivo sem uma meta, entendeu? Meu objetivo é vender mais. Tá bom, mas eu vou quebrar isso em metas. Se eu tenho esse objetivo e se eu não tenho uma meta, vai ficar só o sonho na cabeça, e você não vai alcançar. Tá claro? Ficou claro? Então, que a gente fecha aqui essa live com vocês tendo essa clareza, tá? Do que é meta, do que é objetivo. Porque não adianta ficar só na cabeça. Igual a Shalom Tapiocaria falou, minha meta é bater a meta, mas tá bom, cadê? Qual é a meta? Entendeu? Porque senão vai ficar só à vontade. A minha meta é vender mais, beleza, cadê? Cadê a meta? Porque esse é o objetivo. Tá claro pra vocês? Ficou claro, gente? Beleza? Então, dever de casa, lição de casa é essa. Você vai definir sua meta para o mês de setembro. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10, não importa. O importante é que você alcance. Você vai compartilhar, né? Com quem quer que seja, aí, com a sua equipe, com a sua esposa, com quem trabalha com você. Você vai colocar um prazo de ação, tá? Um prazo. De ação não, um prazo para alcançar. Você vai determinar um prazo. E você vai criar 3 ações, montar ali 3 ações para você alcançar aquela meta. Beleza? Essa é a tarefa de casa. Criar a meta, colocar o prazo e criar plano de ação para alcançar a meta. Depois eu quero saber se foi alcançada ou não, tá bom? Porque para alcançar, você precisa criar um plano de ação. Beleza? Combinado? Tá claro? E é isso. Se você tiver perguntas, dúvidas, comentem aqui se vocês gostaram. Eu falei que hoje ia ser mais rápido. Bem rápido, mas eu falei até demais. Que a ideia era 30 minutos. Não esqueça que meta sem um plano de ação é só vontade, tá bom? Então não adianta eu querer ser a maior, melhor tapiocaria, eu ser reconhecida se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um plano de ação para que isso aconteça, para que eu conquiste isso, tá bom? Combinado? E para você que deseja, né, ter o meu olhar sobre o seu negócio, para você que deseja ter essas metas alcançadas, ter essas metas ali criadas, né, com um plano de ação, a Cade aqui criando um plano de ação para suas metas serem alcançadas, tem a nossa mentoria
tem link na bio, chama a gente, terá um prazer poder somar, contribuir com o seu negócio. Dentro da nossa mentoria, a gente pega bastante no pé dos nossos mentorados quanto a isso. Inclusive, esse será o assunto do nosso encontro de amanhã. Claro, um pouco mais detalhado, com um pouco mais de informação, personalizado para cada negócio, que a gente cria um plano de ação para cada negócio, a gente cria a meta exatamente baseado no negócio de cada mentorado. Então, a gente aplica, né, tudo que a gente aprende aqui, né, tudo que a gente sabe, a gente aplica criando o plano de ação certo, colocando prazo, colocando limites, colocando ali o que você vai fazer, o que você não vai fazer, quais ações a gente vai tomar, tudo isso a gente consegue mensurar dentro da mentoria, que no final do mês isso gera pra gente mais vendas, maior faturamento, maior lucratividade, porque não adianta só ter um negócio bonito, né? E ficar só na vontade. Não, a gente coloca em prática realmente, tá bom? Então, é isso. Beijo no coração de vocês. Essa live vou tentar deixar salva aqui, tá? Então, que vocês tenham em mente aí que a meta, ela é precisa, tá? Você precisa para não ficar só na vontade, para não ficar só no sonho. Então, simbora, conte comigo pra gente conquistar aí um negócio de sucesso e conquistar todas as nossas metas. Então, um excelente mês de setembro para nós. Deus nos abençoe, que tenha muitas vendas, muitas metas alcançadas, conquistadas. O plano de ação você já sabe. Como estabelecer, você já sabe. Já passei aqui o passo a passo. Agora é só colocar em prática. Beijo no coração e uma ótima quarta para nós.